Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 15. Cultivar o bem é cultivar a verdade. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, Celde, questão 642. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Trabalhar a ideia do bem é uma necessidade do espírita, que, quando se dispõe a agir desse modo, se prepara para um futuro de realizações positivas. Quando o espírita se despreocupa de preparar-se para o bem, sua mente é um campo fértil para várias ideias que pululam no mundo, partidas de mentes inquietas, quando não sofredoras, ou mesmo obsidiadas. O espírita deve cultivar a ideia do bem como quem cultiva o alimento para sua sobrevivência. O bem cultivado assemelha-se a algo de importante para a continuidade da vida do homem na Terra, se ele a deseja positiva, elevada, superior. Cultivar o bem também é cultivar a verdade, e esta só vem através do conhecimento. Assim, o espírita cultiva também o conhecimento com o desejo de cultivar a verdade. Não é o saber pelo saber, que poderá, visto desse ângulo, ter algo de vaidoso, chegando mesmo a uma espécie de falsa superioridade. O conhecimento que objetiva alcançar, a verdade, é humilde, é generoso, é voltado para tornar o homem melhor. Assim, o bem, o conhecimento e, por que não dizer, a verdade, formam uma base de equilíbrio para o homem espírita. Que todos nós, os que aqui estamos aprendendo, cultivando o conhecimento, melhorando a própria natureza, façamos um bom esforço para trazermos dentro de nós a ideia espírita, que significa também a ideia da evolução. Busquemos, pois, a evolução, o trabalho no bem, e façamos todo o bem possível ao alcance de nossas mãos, para que possamos dizer, além de conhecer, pratico o bem. Que Deus e Jesus nos protejam a todos, conduzindo nossas almas pelos caminhos que levam à elevação. Que cada um de nós aqui presente tenha um propósito permanente de renovação, de paz e de muito trabalho igualmente. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, agora e sempre, Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 5 de março de 2005, no Celde. Bom, Antônio de Aquino, aqui nessa mensagem de hoje, ele vai fazer uma comparação bem interessante para todos nós. Ele vai falar da importância para que nós pratiquemos o bem, mesma coisa que sempre Jesus nos falava, né? Jesus sempre nos chamava para essa prática do bem, olhar o próximo, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Essa é a medida, né, que Jesus veio mostrar para todos nós. E o Antônio de Aquino, aqui na sua mensagem de hoje, ele amplia um pouco esse nosso entendimento do que é fazer o bem, o que é cultivar esse bem, que logo lá no início, né, no título da sua mensagem, já é cultivar o bem, é cultivar a verdade. Mas que verdade será essa? A verdade é que Jesus nos trouxe. Será que nós já paramos para pensar em tudo que Jesus nos traz? São muitos entendimentos, são muito profundo tudo que Jesus nos traz. Precisamos pensar, analisar, trazer para dentro do nosso coração tudo aquilo, né, que ele veio mostrar para a gente. Essa frasezinha que eu sempre falo, que é muito pequena, o espírito superior traduz ali, faz uma síntese, né, de coisas muito profundas em uma frase pequena: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa frase ela é grandiosa. Precisamos cada vez mais, né, pensar sobre ela, analisar como é isso para mim. Primeiro, conhecer a Deus, né? Amar a Deus. O que é amar a Deus? É conhecer essa verdade, essas suas leis,
que a doutrina espírita traz ali, né, no Livro dos Espíritos, tão esmiuçado para todos nós. Kardec colocou ali nas leis morais, no Livro dos Espíritos, as leis de Deus, aquelas leis que são imutáveis, né? Aquelas leis que precisamos entender, compreender para praticá-las, porque só consigo praticar algo que eu conheço, algo que eu entendo. E a doutrina espírita vem nos falando bem isso, essa razão que precisamos ter. E Antônio de Aquino fala exatamente isso aqui, né? Que cultivar o bem é cultivar essa verdade. Mas como eu chego até essa verdade? Através do conhecimento. A doutrina espírita nos traz todos esses conhecimentos através dos estudos. Então, Antônio de Aquino vai falando para nós exatamente sobre isso, sobre essa importância do conhecimento, né? Desse trabalhar a ideia do bem. É o que ele fala logo no início da sua mensagem, trabalhar a ideia do bem. Então, precisamos estudar, compreender as leis de Deus e depois saber como é isso para mim. Como está isso dentro do meu coração? Eu já estou conseguindo fazer o bem que chega, as oportunidades que chegam para mim? Porque essas oportunidades chegam para todos nós, a todo momento da nossa vida. Precisamos ter olhos de ver, como nos falava Jesus, né? E precisamos entender, prestar atenção. Mas eu só vou prestar atenção se eu realmente estiver trazendo esse conhecimento para dentro do meu coração, para dentro dos meus sentimentos. Mas para isso é uma escalada, isso é um momento a momento, isso é evolução que nos fala a doutrina, que nos fala aqui Antônio de Aquino, essa evolução. Eu entendendo essas leis através do conhecimento, através desse estudo, primeiramente intelectual, racional, e aí aos poucos eu vou começando a sentir tudo isso, e aí vou percebendo todas as oportunidades que nós temos na nossa vida, né? Isso é trabalhar a ideia do bem, né? Trabalhar essa ideia da caridade, como nos falava Jesus. Como é que entendia? Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, como Jesus entendia a caridade? Caridade, fazer o bem, é caridade, né? E como entendia? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência e indulgência para todos que estão à nossa volta. Nossos familiares, primeiramente, que são os próximos mais próximos. Indulgência para nós mesmos, para conosco, para com as nossas falhas, porque ainda não somos perfeitos, ainda estamos em construção, fazendo todo esse entendimento de todas essas verdades que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita vai esmiuçando para nós. Os espíritos na doutrina espírita não falam nada diferente do que Jesus nos falou. Eles apenas ampliam, falam de uma maneira que fique mais compreensível para todos nós, para que a gente entenda mais a profundidade do que esse espírito puro, que é Jesus, trouxe para nós. Então, e aí é a partir desse conhecimento, né, que eu vou entendendo. Então, o que é benevolência, indulgência, não só para com os outros, como eu falei, primeiramente com a nossa família, que é o próximo, mas existe nós próprios. É o próximo mais próximo de nós, somos nós mesmos, né? E precisamos ter essa indulgência conosco. Perceber que em muitos momentos ainda erramos, com certeza todos nós, mas termos indulgência. Por que eu estou errando? Pensar sobre isso. Como é que eu posso fazer para modificar essa atitude, esse sentimento que eu não quero mais ter, né? Mas é a partir desse conhecimento que eu vou me melhorando, evoluindo, sabendo que não é de uma hora para outra. Quando a gente vê espíritos superiores, como Antônio de Aquino, Bezerra de Menezes e tantos outros, Emmanuel, né? E tantos outros que trazem tantas mensagens para nós, esses espíritos não estão assim de uma hora para
outra. Eles não, isso foi uma conquista, passo a passo, momento a momento. Passaram por dificuldades como nós estamos passando para entender. Mas qual foi a diferença deles? Eles têm mais tempo do que nós, de evolução, são mais velhos do que nós. E nós estamos aí nessa construção, mas precisamos começar a dar esses passos. Indulgência, primeiramente comigo, com as minhas imperfeições. Saber que eu ainda não tenho todas as atitudes que eu gostaria de ter, todas as atitudes que Jesus nos falou para ter, todos os sentimentos que eu deveria ter. Ainda sentimos raiva, ainda sentimos indignação por tantas coisas, mas cada vez que sentirmos isso, pensarmos, vou fazer o bem para mim mesmo. Primeiramente, indulgência, tolerância comigo. A partir daí, vou compreendendo, continuo os estudos, vou lá me debruçando sobre essas leis divinas, sobre todo esse conhecimento, momento a momento, sabendo que isso leva um tempo, não é de uma hora para outra, não é em um ano, muitas vezes, a gente vai amadurecendo. Por isso a necessidade, muitas vezes, da gente ler lá o Evangelho segundo o Espiritismo, estudarmos. Estudamos uma vez, estudamos de novo, aí no outro ano estudamos de novo, e cada vez que estudamos, vamos percebendo, sentindo de uma maneira diferente. Então é isso tudo aqui que Antônio de Aquino nessa mensagem vem nos falar. A partir desse conhecimento de mim mesmo, das leis divinas, do que os espíritos superiores trouxeram pela doutrina espírita. Vamos entendendo melhor o que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos e aí começamos a praticar melhor esse bem. Porque esse bem, olhar o próximo como a nós mesmos, fazer o bem que estiver ao nosso alcance, como está lá no próprio Livro dos Espíritos. Será que já estou conseguindo fazer? Com certeza ainda não. Nenhum de nós aqui encarnados ainda conseguimos fazer todo o bem possível, todo o bem que nos chega. Mas temos que ver que precisamos fazer o bem que me é possível nesse momento. Esse momento que passamos aí, tão difícil do nosso planeta, é uma grande oportunidade. Você que está me escutando já pensou nisso? Aí pensamos assim, mas eu não posso fazer nada, eu preciso ficar em casa, tenho que me cuidar. Sim, isso já é fazer um bem. Enquanto eu me cuido, eu cuido do meu próximo. Eu estou olhando para mim, mas também estou olhando para o próximo. Isso é praticar o bem, isso é fazer o bem. O que mais que eu posso fazer? Posso fazer uma prece. E aqui Antônio de Aquino nos fala também do pensamento, das ideias, Precisamos ver que ideias passam, que pensamentos passam pela nossa mente. Precisamos, estar informados sobre o que se passa na nossa vida material, os noticiários, mas muitas vezes nos deixamos levar por essa tristeza. Nossa, está tão difícil, tudo está tão difícil. Será que é esse o pensamento que Jesus nos ensinou? O que precisamos nesse momento? Fazer a prece. Meu anjo guardião, meu amigo espiritual, me auxilia. Que essas energias de luz, de amor de Jesus possam aí se espraiar, chegar a todos os corações sofridos desse momento. E é assim que, nesse momento, podemos colaborar. Estamos praticando o bem e não nos deixando levar por essas ideias, que, como Antônio de Aquino nos fala, de dor, de menos-valia, de desespero. É nesse momento que vamos sendo esses praticantes do bem, da luz, mesmo em casa, mesmo com ações bem pequenas, porque é a partir das ações pequenas que vamos chegar a grandes ações, como Antônio de Aquino, como Bezerra e tantos outros, Então, meu amigo, preste atenção. Vamos praticar o bem que está ao nosso alcance nesse momento. Uma prece, uma energia de luz, um próprio estudo, onde estamos num grupo de estudo, estamos todos ali juntos,
Como Jesus nos falava, onde um, dois ou mais estiverem em meu nome, eu também estarei. Então, os grupos de estudo, também Jesus está ali, os bons espíritos, e enquanto nós estudamos, ampliamos o nosso conhecimento e somos instrumentos para esses bons espíritos levarem tanto conhecimento a tantos outros do mundo espiritual. Isso tudo é evolução, é uma cadeia, é uma evolução onde eu evoluo, o outro também, aquele que sabe mais me puxa, aquele que sabe menos, eu que sabe menos do que eu estou auxiliando e puxando, é essa corrente do bem que todos nós fazemos.